Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Comunique. Eu, você e a nossa comunicação. Um bate-papo que eu te convido a refletir sobre a sua vida pessoal e profissional a partir da sua comunicação. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Hoje, 16º episódio, recebendo aqui Luciano Lopes, psicólogo, profissional de educação física e, para mim, um dos maiores volantes peladeiros que tem em Brasília. Meu amigo, obrigado pela sua presença e espero que a gente bata um bom papo. Olá a todos e a todas, uma satisfação estar aqui. Diogo, muito bom, obrigado pelo convite, já te agradeço. Acompanho o seu trabalho, admiro o seu trabalho e acho muito legal a gente ter esses momentos aqui para conversar, para expandir um pouco as nossas ideias e, quem sabe, levar alguns benefícios aí para quem está nos ouvindo, né? Sobre o futebol, a gente não vai entrar em conflito aqui, né? Porque eu joguei contigo e eu já ia dizer também, olha, esse cara eu queria do meu lado aqui como volante. Entendeu? Era a dupla de volante, era boa, viu? Lucianinho ali na caça e eu soltando mais a bola pro lado. Massa. Enoque que faz tudo isso acontecer. Mais uma vez, obrigado. Estamos juntos, meu amigo. Lucianinho, a gente já vinha conversando aqui e a gente... Tanto é que quando eu te convidei, você falou, né? Pô, vai ser fácil porque o que eu faço tem total relação com a comunicação. E eu vejo o teu trabalho e eu sei como é que é teu trabalho e eu sei quanto que tem conexão entre a parte da psicologia do esporte com a comunicação, com o desenvolvimento especialmente de adolescentes, que é o teu foco. Mas melhor do que eu falar, como é que tá esse teu trabalho hoje em relação à psicologia do esporte? Como é que você tem encaminhado? O que você tem feito aí? Conta pra galera. A área da psicologia do esporte é uma área muito ampla em termos de atuação. Basicamente, hoje eu trabalho na área do alto rendimento. Alto rendimento não quer dizer que a pessoa já esteja no alto rendimento, mas que ela está num processo de formação para chegar ao alto rendimento. Então, eu atendo muito crianças, jovens, de futebol, saltos ornamentais, e a questão dos esportes ela vai mudando ao longo do tempo. Basicamente, o meu trabalho ele é de contribuir com esses atletas, e aí é um detalhe importante, quando a gente fala de criança e adolescente, a gente precisa considerar um contexto mais amplo, não é só contribuir com o atleta, é contribuir com a família do atleta, para que eles trilhem esse caminho de modo a aumentar as possibilidades desse garoto atingir o seu sonho. O sonho de muito garoto é chegar no alto rendimento, é disputar um mundial, disputar uma Olimpíada. Então, basicamente, esse é o viés principal do trabalho. Em que pese, eu tenho outros elementos, e a gente vai conversar um pouco mais sobre eles, que pautam o meu trabalho. Então, até pelo código de ética da psicologia, eu preciso obedecer a alguns princípios. Qualidade de vida, bem-estar, saúde. Então, eu não posso subverter esses princípios em prol do resultado. Então, essa é uma coisa muito interessante. O trabalho funciona basicamente no acompanhamento a esses atletas e às famílias. É um pouco diferente das outras áreas da psicologia. Então, tem aquela história, né? Meu escritório é na praia. Na verdade, o meu escritório é no campo. É no campo. É no campo. É lá onde eu acompanho os atletas, é lá onde eu atendo, é lá onde eu vejo jogos, é lá onde eu vejo treinos e, a partir desse conglomerado aí de informações, eu vou identificando as necessidades tanto do atleta quanto da família e dando suporte a eles para que a gente consiga manter esse atleta no nível ótimo para a prática do esporte. Tá, tem duas informações que me chamaram a atenção, especialmente quando você falou. Você falou família. Ou seja, você trabalha com o adolescente, com a criança e também com a família. Eu posso dizer que você é um facilitador da comunicação entre eles, entre os interesses, entre as necessidades, entre as expectativas, entre que às vezes a família não tenha o conhecimento talvez do esporte, a familiaridade do esporte, ou a potência que o esporte pode ter na vida, não necessariamente se ele se tornar um profissional, um atleta olímpico, mas da potência que uma atividade de desenvolvimento como essa ferramenta que o esporte pode ter. Então, você facilita essa comunicação, é mais ou menos isso? Sim, sim. É difícil falar de esporte sem falar de comunicação. Ainda mais eu, que como jogador, acho que fala pra cacete. Fala pra cacete, galera. Fala muito. Ao ponto de dizer, putz, esse cara é chato demais. Para de falar um pouquinho. Cara, eu não posso parar de falar.
Porque se eu não me comunicar, isso vai trazer um custo a mais. Eu vou ter que correr numa bola que eu poderia dizer, Diogo, fecha a esquerda. Já resolveu, eu evitei um gasto ali. Então, a comunicação ela é inerente ao esporte. Aí eu vou ampliar até um pouquinho mais. Por favor. A comunicação ela é inerente ao ambiente social. Perfeito. Então, se eu falo de família, em que a criança está envolvida, o adolescente, eu estou falando de um processo de formação, de um processo de educação. Então, a comunicação ela é determinante nesse processo. Tem outras questões? Tem. Né? Que a gente não pode acreditar que a comunicação é só a questão verbal. Mas o modelo que os pais estabelecem é uma forma de comunicação, só que com um poder de educação muito maior. Então, um exemplo, né? Para a gente ir contextualizando os nossos ouvintes, como que eu, na condição de pai, digo ao meu filho que ele tem que respeitar as pessoas mais velhas, tem que respeitar as autoridades. E eu, na beira do campo, xingo o árbitro. Muitas vezes, o pai está tomando uma conduta, refém de um estado emocional, mas ele não está raciocinando qual é o papel dele ali naquele momento. O papel dele ali é de educador. Então, quando ele discute com um pai adversário, quando ele discute com o treinador, quando ele briga com o árbitro, quando ele xinga, quando ele toma condutas, ele está educando o filho dele. Educando em que sentido? Então, a ideia da Ele está educando a comunicação do filho dele. Está educando a comunicação e está dando modelo para o filho dele. Perfeito. Qual é a ideia do modelo? Se o árbitro cometer um erro, meu pai o xingou. Eu também posso xingá-lo. Então, a coisa é muito séria quando a gente fala de comunicação nesse processo de formação. Então, respondendo à tua pergunta, tudo que você listou está dentro do meu trabalho. Eu preciso ensinar o pai a como se comunicar com o seu filho atleta, a depender das diversas circunstâncias que o esporte vai trazer. Antes do jogo, qual é a comunicação mais adequada? Será que seria ideal eu parar e sentar com meu filho e conversar sobre o jogo e definir o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer? Será que seria ideal eu comentar sobre os erros do jogo anterior para que ele não cometa agora? E durante o jogo, o que eu faço? Eu grito, eu incentivo, eu chamo o nome dele. Essa é uma coisa muito legal. Os pais têm o hábito de ficarem gritando o nome do filho na beira de campo. E o filho aprendeu desde cedo que quando o pai chama o nome, ele tem que parar tudo e dar atenção para o pai. Caraca, que massa. Sim. Então, eu tenho um filho tendo que gerenciar um ambiente do esporte, do jogo, onde já tem um adversário, onde tem uma bola, onde tem meus colegas, e eu estou quase que de forma automática direcionando a minha atenção, porque eu ouvi meu pai gritar. Já era um estado de alerta natural, né? Calma aí, natural, me chamou. Mesmo que seja frações de segundo. Só que no esporte isso é determinante. Eu acompanho um garoto que, conversando com ele, né, como que ele gerencia essas questões do que vem de fora do campo, a torcida também procura influenciar os atletas mediante a comunicação. Claro. Os pais querem influenciar o seu filho mediante a comunicação. E ele dizia para mim, olha, eu vejo muito barulho, mas eu reconheço a voz do meu pai. Isso por si só, eu já consigo te dizer com toda tranquilidade que o processo de atenção dele, que era para estar direcionada para um objeto tal, o jogo, ela já se perdeu. Então o pai tem que entender isso. O pai tem que compreender o poder da comunicação dele sobre o desenvolvimento do filho. Como o propósito é caminhar na vida esportiva, não tem como isso acontecer se a família ela não der um suporte. Pode até acontecer, mas é muito remoto. Então, o meu trabalho é mostrar para os pais, olha, esse estilo de comunicação ele vai te trazer problemas. Esse estilo de comunicação pode ser que ele colabore. E do outro lado, eu tenho que preparar o atleta para conseguir lidar com isso. Para conseguir lidar com o pai que não consegue se controlar na beira de campo. Mas o atleta, dentro de campo, ele vai ter que desempenhar a atividade dele, apesar do pai. Então, porque aí se você pensar, porque assim, eu tô ampliando aqui já e pegando da minha experiência, o quanto que a atividade profissional, ela na minha vida, ela tem como
um reflexo muito grande vindo lá da minha prática esportiva, ao longo da minha adolescência. Assim, é impressionante. E aí, pegando assim, pô, sei lá, o cliente, no meu caso, o judiciário, eles vão estar gritando do lado de fora. E eu preciso aprender a lidar com isso. Sim. Eu não tenho como pegar um psicólogo, sentar com o juiz, sentar com, eventualmente, com o meu cliente e falar, ó, o Diogo não tá conseguindo lidar aqui com você por causa disso, então calma aí. Pô, não. Sim. Então, assim, pegando essa referência, o que eu tô entendendo também é que o esporte, óbvio, existe uma primeira intenção ali que eventualmente é render naquele esporte, mas pelo que eu tô entendendo, gera um aprendizado para adolescente, para criança, de um aprendizado da vida, que pode acarretar e gerar consequências, bônus positivos na capacidade de comunicação dele em relação à vida profissional como um todo. Sim. A comunicação, apesar da gente nascer com algumas capacidades comunicativas, né, já até de natureza inata, mas via de regra o processo de comunicação ele é um processo aprendido. Ele é um processo onde eu posso desenvolvê-lo mais ou menos. Então, no ambiente do esporte, a comunicação ela precisa ser desenvolvida. Ponto. Se você não desenvolve a comunicação, e aí quando a gente fala em comunicação, você trabalha muito bem isso, não é só a minha parte, é também conseguir me conectar com o outro e conseguir lidar com o outro. Então, o atleta, ou ele desenvolve essa capacidade, ou ele não consegue prosperar na vida esportiva. Perfeito. Então, esse é um ponto relevante para a gente entender. Então, parte do meu trabalho é aproveitar que esse atleta tem um sonho e ajudá-lo a se aproximar desse sonho mediante o desenvolvimento de algumas competências. E uma delas é a competência comunicacional. E se ele não virar atleta? É isso que eu ia perguntar. Se ele não virar atleta, ele vai ter desenvolvido uma competência que é necessária para a vida de um cidadão qualquer. Pronto. Seja um profissional da advocacia, seja um profissional da área educacional, qualquer que seja o profissional, a gente se comunica, até quando a gente está sozinho, a gente está se comunicando com nós mesmos. Com a gente mesmo. Então, assim, a comunicação ela faz parte da natureza do ser humano, que é um ser social. Então, o esporte, ele, dentro da sua visão, dentro desse tripé que você coloca, que é o tripé profissional, família e o profissional ali da parte técnica, né? O atleta, a família e o profissional da parte técnica ali, você, o técnico, enfim, o educador físico e tal. Dentro desse tripé aqui, você coloca a atividade profissional, a atividade física, no caso a performance ali do esporte, como somente uma ferramenta. Somente assim, né? Uma ferramenta para potencializar o cidadão, a pessoa, o ser. E aí o resto vai vindo. Na minha perspectiva, né, que é a perspectiva da psicologia, eu preciso de ferramentas para conseguir ajudar esse indivíduo a desenvolver competências que vão ser úteis naquele momento, mas que também podem ser úteis em outro contexto. E qual é esse momento? Qual é essa ferramenta? É o futebol. Uma coisa é você atuar junto a uma criança para mudar um hábito pelo simples fato de que isso vai ser importante daqui a 20, 30 anos, que ele vai precisar fazer um concurso, que ele vai precisar fazer uma entrevista de emprego. Outra coisa é eu dizer, olha, você precisa mudar essa conduta para melhorar o teu desempenho no final de semana agora, que é o futebol. Você não quer competir? Você não quer jogar bem? Então, o argumento... Você não fica feliz, né? Você não quer ganhar? Ah, eu perdi um jogo. Caramba, putz, quero parar, não vou mais jogar. Você não gostou de perder, ok. O que a gente pode fazer para que a derrota diminua a frequência ou que para pelo menos o seu desempenho seja melhor? Então, pelo esporte, eu consigo trabalhar algumas questões. Por exemplo, se eu não gostei daquele resultado, qual é o caminho? É me trancar num quarto e ficar chorando? É nunca mais jogar? É não mais voltar naquele espaço? Ou é treinar mais? Ou é me alimentar melhor? Ou é cuidar melhor de alguns hábitos, como sono, uso de internet? Então, a gente vai pegando as situações do esporte e conversando com o atleta em função do sonho dele. Não é um papo de chatice, de você tem que mudar isso porque isso está errado, porque isso não presta, não. Na cabeça do atleta, é tudo pelo futebol. Na minha cabeça,
É tudo pelo desenvolvimento dele. O que isso vai gerar na vida dele, aí tem uma série de circunstâncias que a gente não controla. Claro. Ser atleta profissional ou Cara, estudar e seguir uma profissão é algo que a gente não consegue controlar. teve um episódio aqui que eu gravei com o Ricardinho do Rico Burger. Porra, pra mim ele é um moleque fenomenal, ele tem 26 anos e ele foi atleta também e tal. E chegou uma hora que decidiu não ser mais, né? No sentido do alto rendimento, mas acaba sendo atleta até hoje, porque faz um monte de coisa. E aí eu perguntei pra ele algo que pra mim parece estar vindo uma confirmação, assim. Parece, na minha sensação, pô, já fiz 1 milhão de entrevistas pra contratar pessoas, etc. E quando as pessoas já passaram pelo esporte, não vou dizer de altíssimo rendimento, não, mas uma tentativa ali de esporte, ter jogado um campeonato brasiliense, qualquer esporte, ter participado de uma competição. Ao que parece, profissionalmente, isso tem mais... A pessoa vai se desenvolver melhor profissionalmente. E aí eu não tô falando que é o que não é, eu tô falando assim, das minhas experiências, das pessoas que eu contratei, das pessoas que eu entrevistei, as pessoas que já tinham desenvolvido, participado de alguma atividade de alguma atividade física, futebol, vôlei, handebol, qualquer esporte, parece que profissionalmente elas desempenhavam mais, elas tinham maior capacidade, inclusive, de relação entre as pessoas. E aí é curioso porque eu via diferenças entre quem era do esporte individual e quem era do esporte coletivo, do jeito de trabalhar, do jeito de lidar ali com a equipe, com o time. E aí você falando o que você está falando, o que está me parecendo é que basicamente você traz uma referência que a gente talvez demore alguns, sei lá, 20 e poucos anos dentro de um padrão, né? Para poder começar a desenvolver, para chegar no trabalho, na profissão, aí eventualmente um concurso, formou na faculdade e tal. Parece que o esporte ele traz uma possibilidade desse treinamento do humano para quem não teve a possibilidade, para antes, assim, né? Dependendo da adolescência. Sim, A pessoa começa a desenvolver habilidades e técnicas ali que podem ser potentes para a vida profissional. Você faz essa relação, desenvolvimento profissional e quem já teve atividade? Na verdade, a gente tem um caminho no contexto da psicologia, né? A psicologia tem 13 áreas. Uma delas é a psicologia organizacional. Tá. Então, o esporte, no início, a psicologia do esporte, na verdade, ela bebeu na fonte da psicologia organizacional. Então tá aí. Então, olha, o que aquele supervisor, gerente, faz para manter aquela equipe motivada? Qual é o estilo de liderança que é mais efetivo para que haja um rendimento? Então, uma série de questões, já que se trabalhava com grupos e com exigência de desempenho, a psicologia do esporte no início não tinha muito parâmetro, foi lá beber nessa fonte. Voltou para o esporte, aí sim começaram a se desenvolver pesquisas, e hoje tem um movimento muito interessante. A área organizacional está bebendo na fonte do esporte, isso. que é o que você está falando. Então, isso, não vou dizer assim, que isso é fazer psicologia, mas hoje, se você observar, pessoas que tiveram muito sucesso no esporte terminam virando palestrantes para empresas. E viram baita empresários. E desenvolvem essa Os questão. caras têm múltiplos negócios, potente pra caramba no sentido financeiro e tal. Então, hoje como eu mantenho alguém num nível de estresse absoluto, num nível de cobrança absurdo, no alto desempenho, rendendo alto, engajado, motivado. Como que eu lidero essas pessoas para que elas mantenham essa pegada? É tudo que uma organização quer. E o cara já fez isso lá E quando o tinha cara 18 anos. Sim, e o cara vivenciou esse ambiente. Então, por que o esporte ele é uma baita escola para a vida? Por que vale a pena os pais incentivarem os filhos a participarem no esporte? Porque o esporte vai criar circunstâncias que, se bem gerenciadas, né, esse é um ponto muito importante que vale a pena jogar um holofote. Não é o esporte por si só, porque eu posso ter um profissional extremamente incompetente que vai fazer com que o esporte seja prejudicial. Mas se eu tenho o esporte bem gerenciado, eu vou trabalhar ali resiliência, eu vou trabalhar ali a capacidade de comunicação, eu vou trabalhar a capacidade de engajamento, de comprometimento, Solução de autonomia, problemas. de solução de problemas. Ou seja, ali é um laboratório do que eu vou viver na vida em outras idades. Porque a criança, o adolescente, ele não está no mundo do trabalho, via de regra. Ele tem grupos sociais, basicamente a escola, a família,
às vezes um grupo religioso, um grupo social, mas são grupos que não trazem a exigência que o mundo do trabalho traz. O esporte traz, e dá para a gente dizer, em algumas circunstâncias, no nível acima. Então, eu estou fazendo um treinamento. Então, se eu preparo esse garoto, essa garota, para desenvolver competências de enfrentamento, estratégias de enfrentamento, esse é um aprendizado que ela vai levar para a vida. Para lidar com as emoções, com a raiva, com a tristeza, com a frustração, Hoje, com o ápice da felicidade. Eu gosto de trazer exemplos práticos, não preciso, obviamente, nem posso mencionar, mas, assim, eu tenho atletas que têm muita dificuldade com a raiva. O que acontece fora do que ele esperava, ele entra num processo de raiva e termina que a raiva controla o comportamento dele daí para frente. Ou seja, o desempenho vai cair por óbvio. Aí deve virar uma bola de neve, né? Porque deve cair o desempenho, aí ele fica puto, aí chega em casa, briga com a mãe, briga com o pai, aí dependendo, briga com a namoradinha, aí briga com os colegas, aí não rende bem na escola, aí volta, fica puto. Aí eu tenho um problema. Eu quero resolver aquele problema. Eu faço isso de uma forma. Só que aquela forma não vai resolver o problema. Pode até potencializar o problema. Um exemplo muito bom é a sua relação com o árbitro. O árbitro está errando. Porque ele está de má intenção ou porque ele é ruim mesmo, ele está errando. Quanto mais você reclama, a tendência é que talvez até de uma maneira consciente ele vai errar mais, porque ele também está num processo agora de conflito com você. Então, quanto mais eu reclamo, mais ele erra, mais eu reclamo e o meu desempenho vai perdendo o que era o relevante. Então, mas como que eu consigo lidar com isso? Quer dizer, então, que se algo me frustra, eu tenho que ficar feliz, eu tenho que comemorar? Não. Você precisa saber gerenciar sua raiva, gerenciar sua emoção. A raiva é uma das emoções que ela é extremamente interessante. Ela tem energia, porra. Ela é uma energia potente. A emoção já é isso, né? A emoção vem de um radical movere, que quer dizer mover, quer dizer movimento. Então, a emoção ela é um impulsionador. E a raiva tem muito poder de impulsionar. Agora, como que eu faço para essa raiva me impulsionar para aquilo que a gente chama de funcional? Para um atleta, o que é funcional para ele? Jogar bem, ter um alto desempenho. Então, eu preciso ensinar o atleta, e eu tenho pelo menos 2 clientes que a gente está nessa batalha, que é, quanto mais raiva você tiver, e aí eu vou dar um exemplo técnico aqui, a raiva ela é causada por um ente externo. Só que a minha atuação não pode ser sobre o ente externo. A minha atuação tem que ser sobre o que eu consigo controlar. Então, qual é o teu esporte? É futebol? Tá puto com o árbitro? Corre mais. Chega mais duro. Divide mais. Dribla mais. Vai mais para cima. O que eu estou fazendo? Né? Eu estou canalizando essa energia para aquilo que é funcional, que é o meu desempenho. Só que isso não é simples. O que o senso comum faz? O senso comum faz assim, ó. Diogo, fica calmo. Mas quem disse que eu dou conta de ficar calmo? Então, o meu trabalho não é o faça, é o que você deve fazer. É como, que estratégias que eu preciso para eu conseguir fazer esse manejo da emoção. Entre querer dar porrada no árbitro e não fazer isso, e pegar essa vontade e direcionar isso para aquilo que vai fazer com que o meu desempenho suba. E sabendo que aquele fator de geração de frustração não está na minha gerência. Eu não tenho gerência sobre ele. Mas quanto mais eu intervenho nele, mais o resultado ruim se volta contra mim. Então, esse é um exemplo que é muito comum, principalmente com adolescentes, né? Como eu trabalho muito com adolescentes, tem toda uma questão hormonal, uma questão de desenvolvimento, uma questão de momento da vida em que a resistência à frustração é muito baixa. Isso é um elemento da nossa sociedade atual. Falando de sociedade atual que você falou aí, me veio uma relação aqui, não, pelo amor de Deus, galera, sem ser determinista, mas fazendo uma relação que eu fiz. Isso é fato, alguns estudos já comprovam a diminuição da atividade física por crianças e adolescentes. Uso de redes e etc., facilitadores e tal. E, ao mesmo tempo, alguns estudos também vêm falando da diminuição, digamos assim, do desempenho profissional.
né? E dos desafios até emocionais. Aí eu fiz uma relação aqui, que me parece bem direta, mas não tem como eu afirmar, diminuição de atividade física, diminuição da atividade profissional. Aumento de atividade física, aumento do desempenho profissional. Então, assim, pelo que eu estou discutindo aqui, é porque a gente escuta muito, né? Até como algo cultural, assim. O esporte muda vidas. Você sendo um bom... formando um bom atleta, formando um bom cidadão, você está formando um bom profissional no futuro. Só que, assim, pelo que eu estou discutindo, é um negócio muito real. Não é tipo... Não é esporte espetacular, entendeu? Não é falazinha do esporte espetacular. É um negócio que, assim, você está vivenciando na prática. Vamos entender isso. A gente trata, e você fez aí a relação entre duas variáveis, essa é uma ferramenta estatística que a gente chama de correlação. Então, quando eu trabalho com variáveis, eu busco correlações. Então, você trouxe uma variável aí que ela tem uma característica. Por exemplo, o desempenho profissional. Ela é multideterminada. Então, por si só, eu não vou conseguir criar uma relação entre atividade física e desempenho profissional. Porque não é apenas a atividade física, o que ela gera, que vai ocasionar um nível de desempenho profissional. Tem uma série de outros fatores. Então, esse é um ponto que é importante ficar claro, para eu não buscar uma relação de algo que é... O que determina um desempenho profissional? Você vai listar uma enormidade de variáveis. Uma delas, por exemplo, é a sua capacidade técnica, seu conhecimento técnico, por exemplo. Existem outras. A sua capacidade de comunicação é outra. Quando a gente fala do esporte, da atividade física, a atividade física por si só, ela gera uma qualidade de vida maior. Ela gera uma saúde melhor. Percebe que essas questões, elas se correlacionam de forma positiva no sentido de quanto mais você as tem, mais você vai ter desempenho. Então, se você não quer errar, seja ativo fisicamente. Perfeito. Pratique um esporte, porque com certeza isso vai impactar na tua saúde e que a tua saúde ela é um fator determinante no que você for fazer. Seja um aspecto profissional, seja um aspecto pessoal de relacionamento, a minha saúde ela é fundamental. Então, por si só, essa correlação que você fez entre sedentarismo aumenta, desempenho profissional diminui, ela já se sustenta. Total. Porque é uma correlação negativa. Aumenta a atividade física, aumenta o desempenho, ok, é uma correlação positiva. Então, isso já se sustenta. Por isso, Diogo, que quando a gente trabalha com criança e adolescente, por mais que exista o sonho do ser profissional, do alto rendimento, no fundo, o que a gente está buscando é o desenvolvimento desse indivíduo para que ele seja um adulto com os valores que a família defende e que com alguns hábitos que sejam saudáveis. Menos uso de álcool e de drogas, mais prática da atividade física. E aí vamos aos valores do futebol: respeito, hierarquia, disciplina. São questões que, sem elas, no futebol ou no esporte de uma maneira geral, você não prospera. Por isso que o esporte é muito rico e ele tem poder de mudar a vida. Porque você precisa introjetar esses valores para você continuar num ambiente esportivo. Só que quando você sai do ambiente esportivo, de competição, por exemplo, que é o nosso caso aqui, né? A gente compete mais em nível amador, mas a gente saiu do nível Pra gente mais não é amador, alto. não. Pra gente Não, vale tudo. A nossa intenção lá é ganhar quase a qualquer custo. Mas não tem essa exigência toda. A gente não vive para isso. Mas esses valores, eles perpassam as nossas atuações. Total. Você não quer ser o pior, você quer ser o melhor. Você não aceita errar de forma gratuita. Se você errar, é passível, mas você vai se esforçar para que esse erro não se repita. Me vieram algumas palavras aqui, algumas percepções, tipo assim, cara, no esporte eu aprendi pertencimento, porque, pô, chegou um cara novo no meu time, se ele não pertencer ao meu time vai ficar pior. Sim. Me vem a questão de hierarquia, porque eu tenho um técnico, ele que decide eventualmente. Dependendo da hierarquia, eu tenho um capitão, que dependendo vai ter uma voz maior. Eu tenho a necessidade de não rejeitar, eventualmente, o parceiro, porque se esse parceiro for rejeitado, ele vai desempenhar melhor, isso vai me afetar diretamente.
Eu tenho a questão da máquina de engrenagem, né? Que se eu fizer algo que eventualmente... Cara, isso gera um efeito para outra pessoa. Então, assim, o esporte, eu tive, né? Alguns ensinamentos muito grandes por meio do esporte. E aí você imagina, como que eu ensino isso para uma criança? É isso que eu ia falar. Imagina, Porque, assim, você é um hoje eu tô pai, com 32 anos, aprendi e faço a leitura do que eu aprendi. E, pô, como é que... agora imagina você Em na tempos condição, atuais, né? você na condição de pai, tendo que ensinar seu filho sobre pertencimento, tendo que ensinar seu filho sobre a necessidade que eu tenho de ajudar o outro, porque isso também vai ser útil para mim. Como que eu ensino isso? Em teoria, percebe que é muito complicado para uma criança? Hoje você tem uma capacidade cognitiva que te permite entender. Isso. E uma criança e um adolescente? Ele precisa vivenciar situações. Então eu tenho a escola, mas é um ambiente diferente. Até porque, na maioria das vezes, não é um ambiente em que aquela criança, aquela adolescente queira estar. Já o esporte, não. O esporte é onde ele se diverte. Então, aqui a gente tem um fator que também impacta na comunicação, que é o prazer. Eu estou num ambiente de prazer. Então, se eu estou num ambiente de prazer, eu estou aberto para a comunicação. Se eu estou num ambiente de conflito, de sofrimento, eu não estou aberto para a comunicação. É porque se a criança virar e falar assim, pai, eu não gostei do judô, tá bom. O pai, dependendo, tira, né? Agora, se ele falar, não gostei da escola, você tem que continuar. Não tem opção. Você vai continuar gostando ou não. E se não fizer do jeito que tem que fazer, ainda vai ter punição aqui. E o esporte não. O esporte dependendo troca. Até achar o esporte mais troca. prazeroso. Às vezes é isso, mais é o judô, é um esporte de contato. Não, não é a minha. É bola, não é bola. Vou para um esporte que é manual, um esporte que é com membros inferiores, é coletivo. Então, assim, a diversidade ela é muito grande. Então, a gente consegue inserir a pessoa naquilo que traz prazer. E o que as pesquisas indicam é 2 motivos levam as crianças a entrar num esporte. 1, prazer. 2, aprender novas habilidades. Que massa. Então, eu tenho que ter isso em mente. E é o que eu digo para os pais. Monitore o seu filho. Se ele não está gostando de ir para o jogo, para o treino, acende uma luz amarela. Isso é ele está comunicando algo. Ele ainda talvez não tenha a capacidade de verbalizar, mas ele está dizendo algo. O que está acontecendo? Então, é papel meu, quando estou gerenciando esse processo, e por regra dos pais, monitorarem esse nível de prazer da criança, principalmente. O adolescente já é um outro nível. Ele já tem uma outra capacidade, inclusive, de compreender o que é necessário ser feito em função de um objetivo que eu tenho lá em cima. Então, se eu quero chegar lá, eu tenho um processo a cumprir. Certo. Então, o adolescente consegue entender isso. A criança não. A criança ela não tem essa capacidade de se comunicar de forma tão clara. Então, tá sem prazer, tá uma coisa enfadonha, tá uma coisa chata, é de se chamar a atenção, porque eu estou caminhando para aquilo que a gente não quer, que é que essa criança associe o esporte ou a atividade física com uma coisa ruim, com sofrimento, com punição, com um momento de raiva. Não, não é isso. O esporte, inclusive, ele vai suscitar uma série de emoções que, sem o esporte, isso não aconteceria. E o que isso funciona para a criança? Talvez aconteceria com 30 anos lá no mercado de trabalho. E aí você já é uma pessoa já relativamente formada. Te ensinar a lidar com uma situação como essa já é mais complexo. Então, o esporte, eu digo que ele oportuniza. Fenomenal. O que isso quer dizer? A criança perdeu e está chorando, está em prantos. Ok. E aí? Como lidar com uma derrota? O que representa uma derrota? O que você está sentindo? Eu preciso validar o sentimento da criança. Eu preciso fazer com que ela perceba o que ela está sentindo. Eu preciso fazer com que ela reflita acerca do que ela pode fazer para, numa outra situação, ela ter um resultado diferente. E ela vai sair daquele contexto com um direcionamento do que ela pode fazer. Olha, eu estou falando de criança. É possível fazer isso com criança. Aí eu vou ter um adulto com mais capacidade emocional, com mais inteligência emocional, que vive as suas emoções, que reconhece, é normal perder e ficar triste. O que não é normal é perder e não voltar mais a jogar, por conta de não viver com aquela situação.
Então, o ambiente que a gente vive hoje, de muita rede social, ausência dos pais, muitas vezes um isolamento das crianças, não se tem mais espaços coletivos de interação. O esporte é que consegue agrupar esses aspectos em que a gente precisa deles para ajudar esse indivíduo no seu processo de desenvolvimento. E eu vou te fazer uma pergunta, porque assim, chega um momento que eu sei que os pais falam assim, e eu escutei isso, ou você continua, ou você para, ou você estuda. Não tem como fazer as duas coisas. Por que eu tô perguntando isso? Porque eu sei que tem muitos pais, já escutei de pais, tem muitos amigos que já são pais, que assim, Diogo, não vou colocar muito em atividade, muito esporte não, porque eu quero que ele estude. Como se fosse assim, ou estuda ou faz esporte. E pelo que eu estou te escutando, não é esse o seu trabalho. O trabalho é incentivar o esporte junto com o estudo para poder, eventualmente, ele possa... Essa palavra que você falou para mim foi fenomenal. Oportunizar. O esporte ele vai te oportunizar ferramentas e mecanismos e situações e vivências que você estudando, você pode ter múltiplas escolhas de opção. Seja continuar no esporte, seja fazer igual você fez, por exemplo, né? Saiu do esporte, mas não saiu do esporte. Saiu do esporte, mas pegou a atividade profissional e levou para o esporte que você sempre gostou. Eu saí do esporte, vamos dizer assim, na execução profissional, até fazendo um outro paralelo. Eu saí do esporte que ia trilhar um caminho profissional, né? Eu não joguei profissional. Na base, eu já parei com o esporte profissional, mas eu fui para o esporte universitário, que inclusive é regra você estudar para jogar. Exato. E hoje você tem o esporte universitário muito desenvolvido nos Estados Unidos, em que você, se tiver uma fluência na língua, se você tiver uma boa condição esportiva, você pode ganhar uma bolsa de 100% e fazer um high school ou fazer até mesmo um curso superior nos Estados Unidos com um custo baixíssimo. Então, assim, é possível andar com coisas que não são, nesse caso, excludentes. Não é ou, né? Não é ou. Dá para conciliar. Só que na cabeça do pai, o que acontece? E eu vejo muito isso. Quanto mais novo é o atleta, mais o pai se compadece, mais o pai investe no sonho. Sabe? O pai vê a criança se divertindo e não tem prazer maior para um pai do que ver seu filho se divertindo. Então o pai investe, o pai... eu tenho famílias que eles mudam a vida em função do futebol. Tem que levar para treinar, tem que levar para competição, é sábado, é domingo. Só que vai chegando uma certa idade em que o futebol já não é tão mais prazeroso assim. Ele já começa a ter áreas de trabalho. Então os pais, eles também viram essa chave. Até então era diversão, era lúdico. É uma oportunidade de lazer para o meu filho. Era bonitinho. É legal ver seu filho jogando, é divertido. E aí os pais entendem essa questão do aprendizado, que aquilo é bom para ele, que ele vai saber lidar com frustração. Quando vai chegando na adolescência, 12 anos em diante, o custo às vezes aumenta e a coisa da diversão ela passa a ser penalizada. Olha, o custo é muito alto. Não dá para ter esse custo tão alto para você ficar se divertindo. Aí começam as cobranças. Você quer ou você não quer? Aí é até um ambiente que eu preciso gerenciar, porque a cobrança dos pais aumentam de forma significativa. Por que você está parado aí? Por que você não está treinando? Por que você não está fazendo tal coisa? Então, é aquilo. Eu estou investindo, mas eu quero um retorno. E às vezes é um retorno dentro daquilo que eu acho que é o correto. Então, quanto mais você vai subindo, 12, 13, a perspectiva do pai ela tende a ir apontando para outros aspectos, porque a incerteza do futebol vai chegando, vai batendo na tua porta. Quando é garotinho, é diversão, é lazer. Agora, quando é 12, 13 anos, já começa. E aí, você vai entrar numa base? Qual time que você vai? Olha, você não tá sendo aproveitado, você é reserva no seu time, você fez uma avaliação e não passou. Então, assim, para onde o futebol vai te levar? Isso não vai te dar futuro profissional. Então, onde é que você deve ir? Para o estudo. No estudo, é como se tivesse que largar um para poder fazer o outro. Para poder ir no outro. Sendo que, é óbvio, né?
eu preciso de tempo. Então, num dado momento, no avançar da vida acadêmica, a exigência também vai sendo maior. Né? Você tem mais disciplinas, você tem mais tarefas e o mundo do esporte vai diminuindo. Mas o que eu vejo é que os pais percebem uma insegurança nesse momento, em termos de futuro. Esse garoto não vai virar atleta, porque até agora a coisa não aconteceu, e eles veem no estudo um porto seguro. E aí, assim, uma coisa que você falou, não dá para largar, todo time de base, time profissional, time formador, eles têm por obrigação viabilizar o estudo. Então, não tem nenhum garoto na base fora da escola, senão ele não pode estar lá. Então, tem como carregar essas duas coisas. Só que é difícil para o pai investir tão alto numa incerteza tão grande, porque o mundo do esporte ele traz uma incerteza muito grande. Enquanto que o estudo, o legado dele não é incerto, é certo. O que vai gerar, a gente não sabe, né? Se você vai virar um funcionário público, se você vai ser um empreendedor, se você vai trabalhar num emprego recebendo menos ou recebendo mais, isso a gente não consegue prever. Mas pelo menos o pai ele se exime, eu fiz o meu papel, eu viabilizei que você tivesse um processo de estudo. Então, esse movimento acontece. Ali na adolescência, 13, 14, os pais já estão querendo dizer, e aí, como é que é? Só que, na verdade, vem até uma questão, pelo que eu estou discutindo, uma questão até cultural da criança, do adolescente também, tipo assim, pô, se eu quero ser profissional, pô, não preciso estudar, né? Então também vem esse trabalho da conscientização. E você falou um negócio, cara, que me chamou a atenção aqui, que é o seguinte. Por que, na sua percepção, o que me está parecendo o esporte ele oportuniza o desenvolvimento do ser humano para quem eventualmente está nessa busca desse desenvolvimento. Até porque também tem gente que faz o esporte para não se desenvolver nada, só vai piora, né, na situação. Mas ele oportuniza esse desenvolvimento. E aí, por exemplo, você vem como um psicólogo do esporte e potencializa isso para o adolescente e para a família. Por que eventualmente a gente não faz isso também, mesmo com a pessoa que não quer seguir uma carreira esportiva? Por que, por exemplo, eu, advogado, com 15 anos ali, pô, quero ser advogado, então vamos lá. Fazer uma psicologia específica para eventualmente ir para o meu desenvolvimento. Por que não? Por que apesar de ser muito pouco dentro da psicologia esportiva, me parece que hoje ela ainda é mais presente e mais permitida do que, por exemplo, para atividade profissional. Sim, sim. É porque, assim, como eu te disse, a psicologia ela se divide em áreas. Então, assim, a complexidade do ser humano ela é tão grande que a gente não dá conta de tudo numa área específica. A psicologia organizacional, ela tem esse trabalho de orientação profissional, até com adolescentes. Tem um trabalho de... como é que é? Orientador, né? Orientador educacional. Mas a gente chama de orientação profissional. Pronto. É quando eu vou discutir contigo o autoconhecimento. Quem é o Diogo? Quais são as características que você tem? O que você valoriza? O que você gostaria de obter no futuro? O que é mais importante para ti? Tempo ou condição financeira? O que é mais importante para ti? Uma certeza de ganho, mas um ganho menor, ou, por exemplo, um ganho fluido, mas que ele pode ser muito menor, mas ele também pode ser muito maior. Então, todos nós temos características que terminam traçando um perfil que nos aproxima mais de algumas profissões. Só que qual é o grande lance, né? A grande diferença? O grande lance é que quem quer ser atleta, ele tem uma urgência para desenvolver as suas competências. Se você tem 7 anos, o mercado, a depender do esporte, por exemplo, o futebol, ele já quer que você tenha determinadas capacidades desenvolvidas, capacidades estas que não são normais naquela tua idade. Então, o processo de preparação de um atleta no mercado atual, em função das exigências, ele requer que as etapas elas se acelerem. Por isso que esse trabalho ele é demandado o quanto antes. Porque, diferentemente da vida profissional, mesmo você não fazendo esse trabalho, você só vai entrar na vida profissional de fato com 17, com 18, às vezes com 20 anos. O atleta não. 7 anos você já pode estar fazendo parte de uma base, né? Pelo menos no sentido de estar sendo monitorado.
Então, eu não posso esperar para quando eu tiver 20 anos eu ter essa competência. Se eu não desenvolver essa competência, eu vou perder a oportunidade e eu não vou me tornar isso. Agora, um ponto importante que eu acho que você está trazendo é a área de desenvolvimento profissional tem muito para aprender com a área de desenvolvimento esportivo. Porra, demais, cara. Esse é um ponto-chave, porque... Parece que um bebeu da fonte do outro e esgotou a fonte, cara. Mas é isso. Principalmente a psicologia da área do esporte, ela inicia muito com parâmetros da área organizacional. E hoje a gente vê um movimento contrário. A área organizacional, ela vem entender, poxa, por que o Bernardinho conseguiu transformar esse time em um time vencedor por tanto tempo? Por que o Phil Jackson conseguiu transformar o Lakers num dos maiores campeões da NBA? O que esse cara fez? Quais foram as estratégias? Eu quero fazer isso na minha empresa. Eu quero desenvolver isso com a minha equipe. Então, o ambiente do esporte, ele permite você trazer aprendizados e transpor isso para as outras áreas. Aí a gente volta lá naquele início da nossa conversa. Se eu vivencio o esporte bem gerenciado, no fundo, eu estou contribuindo para desenvolver competências que a vida vai me cobrar. Que com elas eu vou ter um percurso profissional, acadêmico, pessoal, e sem elas eu vou ter algumas dificuldades. Você falou da expressão aí que eu acho que a gente tem que bater firme nela, que você falou assim, se bem gerenciado. Porque, pelo que eu estou escutando, se não for bem gerenciado, vai pular a etapa, e aí, ao pular a etapa, vai fazer com que, eventualmente, perca momentos ali da infância e da adolescência que vão gerar, ao invés de benefícios, prejuízos muito fortes. Sim, muito fortes. Eu costumo dizer, eu termino que dou aula, ou às vezes palestras para profissionais de educação física, né, para treinadores que lidam com crianças, e eu tenho sempre uma fala que ela é padrão. Quando você lida com criança, você só tem duas possibilidades de influência. Ou você ajuda ou você atrapalha. Não há a neutralidade que há numa relação entre adultos. Sim. Eu posso aqui estar treinando você e, de repente, você achar por bem não considerar nada do que eu fiz e continuar sendo quem você é. A criança, ela não tem esse discernimento. Então, eu preciso de uma responsabilidade muito grande de quem está à frente. E aí a gente tem um problema que ele é muito, muito, muito grave, principalmente no futebol. A pirâmide de competência ela está invertida. O que é isso? Lá no começo, eu tenho aqueles profissionais menos capacitados, aqueles que estão entrando no mercado, aqueles que ainda aceitam receber pouco, aqueles que já ascenderam em termos de competências, eles estão trabalhando no nível do adulto, no nível do profissional. E era para ser o contrário. O mais qualificado deveria estar lidando num momento mais sensível, que é o que você disse, que são janelas. Ela se abre, não quer dizer que ela se fecha, mas ela diminui a abertura. Então, eu estou aberto aqui, eu estou propenso a um aprendizado. Se o tempo vai passando e eu não aprendi, essa propensão ela vai diminuindo. Então, isso dificulta o processo de aprendizado. Eu sempre falo para os pais que eles precisam tomar um cuidado muito grande para quem que eles estão entregando talvez o seu maior bem, que é o seu filho. Tem que se certificar. Quem é? Qual é a formação desse profissional? Hoje a gente vive um momento extremamente perigoso, que é o momento que a gente diz na psicologia dos pseudoprofissionais, da pseudociência. É alguém que não se qualificou, é alguém que não estudou, é alguém que não tem habilitação legal, mas ele se auto-intitula e a partir daí ele passa a prestar um serviço. Ele dá uma roupagem muito bonita, em termos de marketing, uma coisa muito atrativa, um discurso que tem estratégias para se aproximar da ciência, mas quando você vai buscar o fundamento, não tem o fundamento. E às vezes os pais eles caem nessa armadilha e isso pode trazer prejuízos muito grandes para os seus filhos na vida adulta. Cara,
tá muito interessante escutar, porque... E aí eu tô basicamente fazendo uma retrospectiva da minha vida, do meu desenvolvimento enquanto ser humano, assim, a partir do esporte, tendo o esporte como ferramenta. Porque o futebol, para mim, foi essa ferramenta, né, de desenvolvimento e tal. E eu vejo outros colegas que se desenvolveram a partir de outros esportes. E, ao mesmo tempo, hoje eu escuto amigos que estão com filhos dentro dessa perspectiva de que não querem transformar o esporte numa ferramenta. E aí eu fico pensando hoje e vendo dentro da minha experiência profissional do que quem se desenvolve mais, quem se desenvolve melhor, que são as pessoas que tiveram práticas esportivas. Assim, existe uma relação, não estou falando que é uma relação direta, mas eu faço uma mínima relação. E me parece que a gente pode transformar um esporte num mecanismo que a gente fica muito falando dos soft skills, das capacidades humanas de relacionamento. E aí, fazendo a retrospectiva da minha vida e fazendo essa relação da oportunidade que o esporte hoje, cara, a quantidade de relações que eu fiz e que eu tenho por causa do futebol é absurda. De advocacia, comunicação, cara, médico que eu preciso, de nutricionista que eu vou, assim, tanto é que a Maia, minha namorada, às vezes ela fala assim, de onde é que tu tirou isso? Eu falei, não, pô, eu joguei bola com ele lá no campeonato e tal. Ela falou, porra, mas e aí? Eu falei, não, conheci o cara. E assim, oportuniza relações, né? Aí eu teve uma vez que eu conversei, na época, com o meu sócio, eu falei, cara, eu preciso participar de um campeonato de futebol e eu preciso que o escritório banque. Ele falou, tá maluco? O escritório vai bancar um campeonato futebol, teu? Pra, sei lá, divertir. Pô, aí eu falei, não, cara, é porque tem um cara lá que ele vai ser decisivo pra gente renovar o nosso contrato com aquele grupo lá. Aí ele falou, não, bicho, tá doido? Eu falei, faz o seguinte, não paga então. Mas se eu renovar o contrato, você me ressarce. Fechou? Aí ele não topou. Peguei e renovei. Por quê? Porque era um ambiente de relação. Era um ambiente... Cara, quantas amizades a gente faz. Sim, e assim, sim. E não é amizade... É amizade de botar dentro de casa. É amizade de poder ligar e contar. É amizade de poder se relacionar. Então, além da oportunidade de desenvolvimento enquanto... A gente estava pegando aqui muito com o ser humano profissional... dentro disso, parece ter uma habilidade de desenvolvimento de relações o esporte tem muito grande. De conhecer pessoas, de encontrar outros ambientes a pertencer. Porque, dentro da minha percepção, e aí trazendo muito da tua área, o ser humano quer pertencer, cara. E a maneira que ele tem para pertencer é se comunicando. Seja verbalmente, seja pelo corpo, seja pelas atitudes, enfim, é se comunicando, o ato de tornar comum. E ao ter mais ambientes que propiciem ele a pertencimento... E assim, tô com 32, tu tá com 22. 22 de quê? De futebol? 22 na perna canhota só, só na canhotinha, então que na direita tem mais um pouquinho. Na direita tem 26. É isso, pronto. São muitas relações, são muitas amizades, são muitas construções, são muitas possibilidades de pedido de ajuda. Cara, você já vivenciou também, porque a gente já vivenciou de ajuda entre amigos no futebol, é um negócio assim... estratosférico. É um negócio tipo assim, cara, fulaninho machucou, não tem plano de saúde, e aí? Vaquinha, em 2 horas a vaquinha tá feita, o cara tá operando. Então, assim, são relações que a gente pode construir também a partir do esporte. E aí eu vejo muitos amigos nessa ideia de que, não, o esporte vai atrapalhar o estudo. O esporte vai... Cara, o esporte vai ser uma baita oportunidade dele testar as soft skills dele aí desde cedo, cara. E não é nem assim, só uma questão de tempo. O esporte tem funções. Uma delas, inclusive, é de você liberar determinados hormônios que vão ser necessários para você ter uma melhor consolidação das memórias. Pronto. Então, vou parar para estudar para fazer concurso. Não vou parar, não vou jogar mais meu esporte, não vou mais praticar. Agora é dedicação integral. Você está abrindo mão de um momento de relaxamento, de um momento de prazer, de um momento de liberação de hormônios que vão contribuir com o funcionamento neural do teu cérebro, que vai gerar uma condição mais propícia para um aprendizado. Então, o futebol, o esporte, né, que a gente está falando de uma maneira geral, ele não tira tempo, ele agrega valores. Então, isso que é importante entender. Deixa eu problematizar um negócio, eu não sei nem se você vai concordar comigo. Aí é mais dúvida também. Eu acho que a academia não é suficiente, cara. Tá entendendo? Eu pratico.
né? Eu vou pra academia e tal. É porque, assim, tem muita gente que substitui o esporte por academia. E isso é muito comum entre adolescentes hoje. Só que parece que aquilo não é suficiente, cara, na minha percepção. Porque, porra, vai de fone, vai, malha, vai embora, não se relaciona. As experiências parece que são menores. Óbvio, não tô falando do nível de bodybuilder, que já vira um baita atleta, né? Mas tô falando assim, substituir o esporte para um adolescente de 14, 15 anos pela academia... Vamos lá, assim. Vai. Né? A gente tem esporte, atividade física e exercício físico. Ah, pronto. Isso tem que ficar claro. Então, atividade física, nós aqui, o fato de a gente pega a caneca, move o braço, a gente está tendo um gasto metabólico acima de um repouso, de um gasto basal, metabolismo basal. Isso é uma atividade física. Um exercício físico é aquela atividade planejada, programada. A academia é um exercício físico. Já o esporte, aí eu preciso de regras, eu preciso de objetivos muito claros, eu preciso muitas vezes de uma federação que gerencie. Então, eu tenho esportes individuais, tenho esportes coletivos, então isso é muito importante. A academia não é um esporte, a não ser que estão querendo transformar o CrossFit no esporte, ok? Mas a academia por si só não é um esporte. Então, isso já prejudica a comparação no sentido do que pode gerar, porque o esporte tem outra dimensão, via de regra uma dimensão competitiva. A depender da natureza do esporte, pode ser um esporte de oposição, ou pode ser um esporte em que eu tenho um desempenho próprio, o atletismo. Se eu vou fazer meu tempo, e se eu fizer o tempo que eu preciso fazer, ali para mim é a minha vitória, por mais que eu não consiga atingir um resultado. Então é importante a gente entender essa diferença. Aí agora talvez me posicionando acerca do que você falou. Você falou assim, não geram os mesmos ganhos. A gente tem que pensar nas possibilidades de ganhos. Tá. A prática da atividade física, um exercício físico por si só, ele vai trazer ganhos fisiológicos. Perfeito. Ele vai trazer ganhos de outras naturezas, né? Por exemplo, a sua saúde, a sua disposição, enfim, o seu humor, ok. Agora, vamos falar de ganhos sociais? Pronto, é nesses ganhos aí. Aí sim. E mesmo assim eu vou te dizer, tá? Depende. Tem gente que vai para a academia e entra na academia no mundo dela e vai embora no mundo dela. E tem gente, se você olhar idosos que frequentam a academia, ali é a rede de apoio dele. Não, aquelas academias de mulheres que tem. Que já teve, né? Uma época Curves, né? Por exemplo. Uma vez. Então, assim, a academia, essa é até uma estratégia de adesão à atividade física. É uma área que a psicologia do esporte também atua, que é atividade física e de lazer. Então, qual é a estratégia para eu manter as pessoas num programa de atividade física? É eu criar esse sentimento de grupo. Faço uma camiseta, a gente cria um grupo, então a gente vai junto para a academia, a gente faz atividades junto, as academias fazem isso, aulões, um lanche, vamos comemorar a data tal, Halloween, vamos, junta todo mundo. Isso é uma tentativa de criar vínculo. Gerar essa questão social. E aí entra a tua palavra, pertencimento. Porque se eu me sinto parte daquele espaço, eu tendo a frequentar lá com mais intensidade, ainda mais se eu também me sentir pertencente, né? Porque você falou em pertencer, eu ia comentar sobre isso, inclusive. Uma coisa é eu pertencer, outra coisa é eu me sentir parte, me sentir pertencente, né? Isso. Então, a gente tem que considerar isso. Então, a academia pode representar isso. Por regra, não. Vai depender muito de como você usa a academia. Perfeito. Eu, particularmente, gosto de ir para a academia, na maioria das vezes, sozinho, fazer os meus treinos e ir embora. Até porque o teu foco é a bola. Né? Porque eu estou ali pensando no futebol, eu estou aqui para jogar bem. Então, não estou ali para interagir. Eu vou interagir onde? No futebol, que é o meu ambiente social, né? Um dos ambientes a minha problematização foi muito em cima disso, assim, do quanto que muitas vezes a gente está substituindo o esporte. E o esporte está sendo, a gente já falou que muitas vezes que ele é uma oportunidade para desenvolvimento de N habilidades, dentre elas as sociais. E aí a gente substitui o esporte com a expectativa de que, por exemplo, a academia, de uma maneira bem isolada, vai ser suficiente
E aí o que eu tô problematizando é o quanto que não necessariamente será, né? Sim, não. Pra gente ficar muito consciente de que, assim, um adolescente de 14 anos que não está praticando um esporte e está indo pra academia de fone de ouvido, ele tem... ele deixa de ter oportunidades muito grandes. Sim, pode. Eu creio que dá para dizer isso. Mas a gente tem que pensar assim, ó. Eu preciso que você desenvolva determinados hábitos que vão te ajudar no seu desenvolvimento. Aí eu começo. O que é o ideal? Olha, o ideal é você conviver com outros grupos, praticar um esporte. Olha, eu não tenho habilidade nenhuma. Se eu for lá para aquele grupo, o cara quebra a bola, sabe? Ele não sabe chutar uma bola, ele não sabe nem correr. Será que aquele grupo vai oportunizar alguma coisa para ele? Perfeito. Então, o que te adequa a você? Cara, eu vou fazer ciclismo, vou fazer corrida de rua. Não, é academia. Então, o que a gente olha normalmente? Não é o que você perdeu indo para academia. É o que você É ganhou. o que você ganhou indo para academia, Perfeito, entendeu? perfeito. Porque aquela pessoa que... E óbvio que os pais têm um papel muito importante nisso. A gente está falando de adolescente, mas essa questão do local, do se entrosar, do fazer parte, do degustar, do experimentar, isso é muito importante na infância. Então, você tem que viabilizar possibilidades para a criança. Esse é o ideal, para que ela se encontre. Se ela vivencia, pode ser que ela vá se encontrar, inclusive, em vários espaços. A gente sabe muito bem que não tem como você praticar um esporte minimamente competitivo sem a academia. Então, a academia é regra, né? Pelo menos naquele formato ali, talvez no treinamento funcional, enfim. Mas onde é que eu vejo o que você está colocando aí? Eu vejo um problema sobre outro viés. É o viés das redes sociais, é o viés das relações modernas, mediadas pela internet, mediadas por equipamentos. A gente está fazendo um bom uso aqui das redes, mas existem maus usos também. Então, é aquele adolescente que a interação social dele se dá por meio de um equipamento, da rede social, por exemplo. E a atividade física ela tem um fundamento específico, mas o aspecto social eu vou dar conta de uma outra forma. Isso aqui pode trazer uma dificuldade. E isso aqui pode ser um dos elementos do afastamento. A gente comentou agora há pouco tempo como que na nossa realidade aqui não está havendo uma renovação de pessoas com menor idade praticando futebol. Hoje está tudo muito institucionalizado. Você vai para as escolinhas, coisa que tempos atrás não era assim. As pessoas jogavam vôlei, futebol, basquete na rua. Hoje em dia isso, na maioria das cidades, principalmente das cidades grandes, já não é mais viável. Você tem que institucionalizar. Isso já tem uma perda, porque na rua você desenvolvia algumas competências. Lá na escolinha é diferente. Ali já é um ambiente mais artificializado. Então, a gente está se afastando de um contexto de naturalidade para um contexto de institucionalização. E as escolinhas, elas não têm um volume grande de alunos com uma certa idade, porque o adolescente vai estabelecendo outras prioridades na vida dele que não o esporte. Então, eu concordo contigo, mas eu diria assim que, em parte, realmente, o ambiente da academia, ele não... Inclusive eu acho que o Max, o irmão da Maia, ele faz um bom uso, assim. Ele é daqueles caras que faz bom uso, tem boas relações lá dentro, constrói, criou um ambiente de disciplina, de abdicações e saber resultado e tal. É bem interessante, assim. E aí tem uma galera nessa onda agora, né? E aí, Lucianinho, a gente vai caminhando para o final agora. E ao que me parece, o esporte, ele, dentro do que eu discutei, ele parece ser um mecanismo extremamente importante para a comunicação. Eu sempre soube disso dentro de um mecanismo da vivência mesmo, da experiência do dia a dia, do que eu experimentei e tal, mas eu nunca tinha sentado para escutar a importância do esporte como um mecanismo a partir da experiência que você vivencia com os adolescentes, porque isso forma o adulto ali. Pegando esse gancho da formação, do crescimento, como é que tá a comunicação dessa molecada? Dentro do que você já vivenciou, que você faz há anos, dentro do que você está vivenciando, mudou, não mudou?
Tem algo que você precisa resgatar, tem algo que você está trazendo de novo. Tem alguns aspectos aí, né? A comunicação do atleta em si, o que eu tenho percebido, isso óbvio não é um dado científico, é em função desses ambientes artificiais de formação, vamos chamar assim, o processo, a capacidade de comunicação ela fica prejudicada. Uma coisa é você estar num ambiente mais natural, como bater um golzinho na rua, onde ali você Pelada tinha que de se quadra, defender, né? uma pelada, você joga com o maior, e ali é você e você tem que sobreviver naquela selva. Então isso terminava fazendo com que as pessoas desenvolvessem algumas capacidades. Hoje, até em função dessa questão de rede social, eu percebo que o atleta ele chega num momento que é um momento chave do processo de desenvolvimento dele, com poucas capacidades comunicativas. Então, um dos meus objetivos, quando um atleta vai fazer um teste, uma base no futebol, por exemplo, ele vai passar uma semana lá, eu preciso ensiná-lo como ele deve se comunicar com a comissão técnica, com o colega, com os funcionários do clube. Bom dia, obrigado, por favor. Então, isso não está sendo algo tão natural nesse contexto. E entra, muitas vezes, essa pouca vivência num ambiente social mais diverso. Eu convivo no meu ambiente de conforto. Quando eu saio dele, aí eu retraio. E o esporte, a gente já sabe que é um ambiente que eu preciso expandir. Eu não posso retrair. Eu sair para o diferente, eu tenho que expandir. Porque se eu não expandir, esse retraimento ele vai prejudicar até o meu pertencimento ao grupo. Então, essa é uma dificuldade que eu percebo e que, de fato, eu preciso atuar nesse sentido. A outra dificuldade, aí é um último ponto, é a comunicação, eu vou dizer, daquele tripé que a gente comentou, da família, da parte técnica do treinador e do atleta. Do lado do técnico, a gente tem muita dificuldade de comunicação. Muita. Os treinadores, via de regra, eles não entendem o processo de comunicação em função da característica do atleta. Eles se comunicam para eles. Se eu estou com raiva porque você fez algo que a gente treinou diferente, você cometeu um erro banal, eu expresso mais a minha emoção do que eu atuo no meu processo de educação, que era o meu papel ali. Processo de ensinar. Então, eu expresso a minha raiva e muitas vezes eu nem orientação eu te dou. É muito comum você ouvir na beira de campo o treinador gritando, tá errado, tá errado, tá errado. Ok, isso a gente está vendo. E aí? Mas e aí, qual é a solução? Aquela criança não tem a capacidade ainda autônoma de pensar uma solução. Então, esse é um gap muito grande que eu vejo. Eu tenho falado para treinadores, ofertado cursos para treinadores, para ajudá-los não a prescrever um modelo de comunicação, não é isso. Ajudá-los a entender o processo de desenvolvimento infantil e as ferramentas pedagógicas para que você mude o comportamento daquela pessoa. Que, via de regra, isso não é tão Será que isso faz parte do ciclo já? O adolescente, sim, a criança que formou, virou um professor de educação física, virou um técnico e tal, só que ele também não teve os desenvolvimentos da comunicação. Eu acho que faz parte de uma lacuna de formação. Tá. Se eu estiver pensando aqui, o profissional de educação física que fez uma graduação, qual é a disciplina que ele aprendeu sobre comunicação? Eu desconheço. Eu dou aula em faculdade, dou aula para curso de educação física. Direito não tem? Quando eu falo em psicologia do esporte, a gente trabalha comunicação. O que é a comunicação? A gente trabalha o que é esporte na infância. Mas isso é uma disciplina, num universo. Ele está mais preocupado ali com outras questões, né, de questões técnicas. Então, a comunicação, o que eu percebo? É uma comunicação autorreferenciada. Eu funciono com xingamento. Então, eu vou xingar o outro porque ele vai funcionar. Perfeito. Eu funciono, eu tenho que acordar esse cara. Como é que me acordam? Quando gritam, quando xingam, eu acordo. Então, eu vou xingar o cara. Então, é uma conduta empírica. Eu pego o que funciona para mim e transmito para o outro. Essa não é a postura do educador. Aí você me lembrou o Bernardinho que ele conta que quando ele estava... Quando mudou aquela geração, né? Saiu o Giba, Gustavo, aí começou a entrar o Bruninho, entrou o Bruninho e tal, aí começou a ter uma queda, né? E aí ele não sabia o que fazer, ele não estava entendendo, aí o Bruninho chamou ele no canto, falou, deixa eu te falar,
Se você continuar se comunicando com a gente, Essa porrada e bomba. com essa porrada e bomba, igual você se comunicava com o Gibe e Gustavo, que você xingava os caras te xingavam de volta e eles lá e rendiam, não vai dar certo. Isso aqui é outra geração. Ele falou que isso foi a virada de chave que gerou o ouro olímpico isso ali no é um Rio. processo de liderança. A liderança não é eu fazer aquilo que eu gosto, do jeito que eu acho. Eu tenho que considerar a figura que está do outro lado. Eu tenho que considerar a cultura do ambiente onde eu estou. Tanto é que o Bernardinho trabalhou muito tempo com mulheres. E ele mudava o estilo dele porque as mulheres não iriam responder, talvez, da forma que aquela equipe respondia. Então, assim, ó, a criança, o adolescente, né, o atleta, a gente comentou, o técnico e os pais, né? A comunicação dos pais é uma que me dá mais trabalho, na verdade. Porque os pais, eles têm a primazia do amor. Só que é um amor voltado para o rendimento do filho e não um amor natural pelo filho. Então, eles querem ver o filho feliz. Eles querem ver o filho ganhando. Eles querem ver o filho jogando bem. Eles querem que o filho atinja os seus objetivos. Eles querem que o filho fique feliz. E aí eles tomam uma série de condutas no sentido de ajudar, mas que no fundo eles estão atrapalhando. Então eu preciso botar na mesa e dizer para os pais assim, ó, vamos alinhar o nosso trabalho a partir de parâmetros, a partir de balizadores. E eu trabalho com alguns. Autonomia, autorresponsabilidade, disciplina e controle emocional. Esses 4. Pensa aí, você vai falar alguma coisa para o teu filho, ou você vai fazer. Isso vai ajudar na autonomia dele? Faça. Isso vai ajudar a desenvolver a autorresponsabilidade, a disciplina, vai ajudá-lo na questão da gestão emocional, porque, via de regra, o pai ele expressa o que ele está sentindo, ele expressa a sua emoção, querendo ajudar o filho, mas ele esquece que aquele filho é um ser diferente. É um ser que pode funcionar de outra forma que não ele. Cara, essa molecada não começa a render melhor na escola e começa a render melhor na vida, tudo, né? Assim, a resposta que eu tenho tido é muito boa, sabe, Diogo? Assim, dos pais relatando mudanças, porque com criança o trabalho ele tem que ser ele tem que ser lúdico, mas ele tem que ser pragmático. Então, a partir de amanhã você vai arrumar a sua mochila de treino. Combinado? Combinado. Entendeu por quê? Entendi. Você consegue? Consigo. Nosso combinado é esse? Então, beleza. Próxima semana você me conta. E aí? Deu conta? Dei um dia, não dei 2. Então, assim, os resultados comportamentais, eles tendem a aparecer ali no primeiro momento. Mas não dá para dizer que isso é a resolução do problema, porque a resolução, na verdade, é um processo. Exato. Mas, assim, as mudanças pontuais, e aí um outro ponto também interessante quanto pior está a situação, mais os resultados aparecem, né? Claro. Por óbvio. Mas eu tenho tido uma resposta muito boa dos pais, principalmente porque eu desobrigo os pais de uma série de atividades que estavam dando muito trabalho para eles. Porque eles querem abarcar tudo. Uhum. Aí entra a questão da autonomia. Da autonomia, mas não é para ser um atleta? Um atleta não vai ter esse staff aqui que você está dando para o seu filho, não. A não ser quando ele virar um Neymar, se é que ele vai virar. Então, assim, começa a deixar ele vivenciar o que é ser um atleta. Ser atleta não é quando eu assino um contrato. Ser atleta já tem que começar no momento em que você decide que vai virar um atleta. É isso, pelo que eu estou escutando, não é cobrança, né? Não é tipo cobrar uma criança para ela virar adulta. Não é isso, é educação. É exigir condutas que estão ao alcance dela e que proporção são da idade. importantes para o que ela quer. Isso é fundamental. Tanto cara. é que o meu papo com os pais seja pai, seja mãe. Você não é treinador, você não é psicólogo, você não é preparador físico, você não é nutricionista, seja pai. Acabou o jogo, abraça seu filho, vão se divertir, vão fazer o que vocês quiserem. Saiu do treino, vai viver a vida, vão passear, não queira trazer o futebol para dentro, para a sala. Porque aí você começa a tirar a questão lúdica que o esporte tem. Aí para a criança vira um trabalho. Eu tenho um pai que já obrigou o filho a assistir futebol na televisão, porque aquilo era importante para ele se desenvolver.
Uma coisa que é para ser divertida, quando eu sou obrigado. Segundo, que ela deixa de ser divertida, né? Primeiro, que ela deixa de ser divertida. E segundo, não vai trazer efeito nenhum. Porque, na verdade, eu não estou fazendo aquilo porque eu percebi uma importância. Então, essa é a ideia que os pais terminam tendo uma boa adesão ao trabalho e seguindo até as minhas orientações. Primeiro, porque ele me contrata. Não tem sentido você contratar alguém e você não seguir a orientação desse alguém. Então, Pô, vai dar trabalho demais contratar o Lucianinho, não quero mais não. Não quero mais não, mas se contratar, então siga, porque isso é parte do processo, né? Então, eu não tenho tido dificuldades e tenho tido respostas muito boas, sabe? Que maravilha, que maravilha. Galera, se você tá curtindo, se você curtiu, se você ressoou para você, se quiser indicar para alguém, tá aí, segue nosso canal, segue no Spotify, dá 5 estrelas, comenta, tudo isso ajuda a gente a continuar no nosso trabalho. Soninho, último comentário aí, quer fazer alguma ressalva, fazer alguma consideração, deixar alguma mensagem pra galera, tuas redes sociais, teus contatos. Legal. Bom, primeiro agradecer aí a você, Diogo, pela oportunidade, né? Tinha um tempinho que a gente não se falava assim pessoalmente, então foi muito bom te rever. Espero que você volte logo para o ambiente do futebol, para a gente correr juntos aí, né? Apesar da diferença de idade, talvez a gente consiga jogar e você aproveita agora para pagar o tanto que eu corri para você, né? Eu acho que a hora é boa, eu acho que é um momento bom. E parabenizar aí pela iniciativa, acho bem legal você criar um espaço assim responsável, com qualidade, com conteúdo, né? Não é uma coisa inócua, eu acho que isso é muito importante. E para a galera aí que nos ouviu, né? Para a galera também que nos assistiu, pode me seguir aí nas redes sociais, eu também tenho um Instagram, né? @lucianolopes.pcesporte. Você vai poder conhecer um pouquinho mais lá do meu trabalho e estou disponível aí, se alguém quiser fazer algum comentário, se alguém quiser tirar alguma dúvida, pode me acionar aí que vai ser um prazer dar essa atenção aí ao público. Maravilha, Lucianinho, te agradeço demais. Galera, vou deixar as redes do Luciano na descrição do episódio. Enoque que faz tudo isso acontecer, meu muito obrigado. E aí, galera, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Como está o teu esporte praticado?